Oi gente, oi pupilas! Desde que a Netflix lançou o seriado 13 Reasons Why, a internet vem com uma enxurrada de questionamentos a favor e contra esse seriado. E hoje eu vou falar sobre isso, 13 verdades sobre o seriado 13 Reasons Why. Bom, desde o início fica evidente e explícito o bullying que a personagem principal, a Hannah, ela sofre em relação a todos os seus amigos da escola. E é uma questão comum, que a gente vê muito, fica evidente em qualquer escola que muitas pessoas, muitos adolescentes, muitas crianças sofrem o bullying. E geralmente o opressor não se dá conta do mal que ele faz a essa vítima do bullying. No caso da Hannah, ela trouxe muitas evidências de que ela estava sofrendo com essa situação e muitas vezes as pessoas não percebiam, os amigos, a família, as pessoas não estavam conseguindo observar isso. Então, sinais de mudança de comportamento pode ser sim um fator que o bullying está sendo evidente na vida dessa pessoa. O bullying causa muitos estragos, depressão, ansiedade e muitos outros transtornos de personalidade, justamente porque ele acontece na maior parte das vezes na infância e na adolescência. E é nessa fase de idade em que o adolescente, a criança, ele está construindo suas crenças, o que ele acredita dele. Então é muito, muito importante na formação disso o que os outros vão falar, o que os outros pensam de mim. O que os outros têm pensado de mim? Ah, eu sou gordo, eu sou baixinho, eu sou tampinha. A Hannah sofreu muito com isso no seriado e foi isso que fez com que ela adoecesse ao longo da série. E assim, a maioria das pessoas já sofreu algum tipo de bullying, de preconceito, mas muitas pessoas chegam pra mim e falam assim: Aline, eu sofri bullying, mas eu nunca pensei em suicídio, eu nunca tive depressão por conta disso, eu sempre levei na esportiva. Ótimo, que bom! Só que muitas pessoas, na verdade, não conseguem lidar com isso. Então, gente, vai muito da forma com que cada um interpreta o bullying. Claro que a Hannah poderia ter agido de outra forma, poderia ter respondido todas essas opressões de outra forma, poderia. Mas talvez ela já era suscetível a isso, era vulnerável a isso, não sabia como lidar com isso. E eu acho até que ela foi muito, muito forte muitas vezes. Ela deu muita opinião dela, enfrentou muitas vezes o bullying com raça. Mas só que chega um momento que isso começa a entrar tanto na mente dela e na mente das pessoas em geral, que acaba adoecendo realmente. Porque o bullying, ele gera sofrimento, ele gera transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e pode acarretar o que aconteceu com a Hannah, o suicídio. A nossa família é a principal rede de apoio e que pode prevenir o suicídio. No caso da série, a personagem principal, a Hannah, ela teve essa rede de apoio? Eu acho que os pais dela eram muito presentes, sim, mas só que eu acho que faltou um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de percepção pelo que ela estava passando, um pouquinho de cuidar dela, o cuidar de observar o que ela está fazendo, o que ela tem feito. Eu fiquei me perguntando, como que eles não viram, como que eles não enxergaram? É claro que é um seriado, né? Mas como que eles não enxergaram o fato dela estar gravando 13 fitas cassetes, né? 13 fitas contando e falando das pessoas que oprimiram ela, no caso. Então, assim, eu acho que foi um desligamento dessa parte da família, sabe? Eu acho que a família é a principal rede de apoio. Muitas vezes pessoas que não têm conhecimento sobre saúde mental, talvez não perceberam os sinais que ela havia dado para a família, né? Mas eu acho que você, como pai, como mãe, como responsável, você conhece seu filho como ninguém. Então eu acho que você tem que perceber se ele mudou o estilo, mudou a forma de agir com vocês, não tem vontade de fazer algumas coisas que fazia antes. Perceba esses pequenos sinais, eles são muitas vezes invisíveis, mas que se você observar bem, você consegue captar sim. Outro fato que eu percebi é o quão importante as amizades, a rede de amizades, as interações sociais são importantes para o ser humano. São coisas básicas, a gente precisa ter interação social, a gente precisa ter amigos. E a personagem principal não tem nada disso. Ela até faz tentativas de construir uma amizade com alguém, de ter amigos, mas
a todo momento ela na verdade assim, o que eu vi? Não é que ela é puxada o tapete dela, mas muitas vezes ela interpretou errado algumas situações em relação à amizade. E para o adolescente é muito importante a opinião, muito mais a opinião do amigo do que da família. O ponto de referência dele tá nos amigos, tá nas interações sociais, o que aquele amigo acha dele, se acha bonito, se acha feio, o que ele acha. E não o que os pais estão achando. Então é muito importante essa interação social, ter um grupinho, uma panelinha, amizades. E é o que a personagem principal não tem, ela não tem nenhuma rede de apoio em relação a amizades. Outro fator principal e que fica muito evidente, que eu acho que vocês também perceberam, é a violência sexual sofrida pela amiga da Hannah, em que ela esteve presente, e também o fato dela ter sido abusada. Gente, vocês não têm noção do quanto isso interfere na saúde mental de uma pessoa. O quanto isso deixa uma pessoa sofrendo calada, o quanto isso judia de fato de uma pessoa. Então eu acho que foi um dos fatores, o bullying e o abuso, a violência sexual, foi os dois fatores primordiais para chegar ao ponto que chegou. É claro que teve N fatores que a gente está falando aqui, mas eu acho que esses dois fatores ficaram muito explícitos e foi assim, até o momento que ela foi abusada, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, não acredito que isso vai acontecer, né? Já aconteceu de tudo e ainda precisa acontecer isso. Realmente, tipo assim, foi uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E a violência sexual, ela não tem voz. Muitas vezes a vítima não fala, se cala, como no caso da atriz principal, da personagem principal. Então, com certeza, esse foi um dos fatores que levaram, que ajudaram, que agregaram a personagem principal a cometer o suicídio e que, na verdade, precisa ser muito tratado, muito falado sobre esse assunto, porque vem viralizando na mídia muitas pessoas que foram abusadas, hashtags muito famosas que ficaram conhecidas como meu primeiro abuso, eu já fui abusada. Então, assim, é muito maior do que a gente imagina tudo isso. Eu achei muito importante trazer esse fato à tona, porque, de uma forma ou outra, o uso e o abuso de álcool está totalmente ligado a algum transtorno, seja ele de ansiedade, de depressão, transtornos de personalidade, e que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, levam também ao suicídio ou uma depressão mais crônica e muitas vezes numa vida adulta frustrada, uma vida adulta muito mais complicada. Na verdade, muitas coisas ali aconteceram por falta de comunicação entre os dois ou até entre as amizades que ela tinha. Eu percebo que, na verdade, o que acontecia? Ela queria que as pessoas tivessem bola de cristal em algumas vezes, tá, gente? Calma lá. Em algumas vezes ela queria que as pessoas tivessem bola de cristal e adivinhassem o que ela estava sentindo e pensando. Muitas vezes eu percebi que o Clay, ele tentava tirar dela, tentava buscar o que ela estava querendo, o que ela, né? Ele não tem como adivinhar, não tinha como ele adivinhar que ela gostava dele, que ela também era apaixonada por ele. Então, por isso é tão importante a gente conversar, a gente falar. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que a gente sente, o que a gente está sentindo. É importante a comunicação, você falar o que você sente. Olha, eu não gostei disso, eu gostei disso, não, eu gosto de você, eu não gosto. Não tem como a gente adivinhar, a gente fala assim, o corpo fala, nossas atitudes falam pela gente, mas não é bem assim. A gente precisa se expressar muito mais, a gente tem a necessidade de, você tem que saber que eu gosto de você, você tem que saber que eu não gosto. Não é bem assim que funcionam as coisas. Eu notei muita falha na comunicação da personagem principal com os outros personagens, e principalmente dela e do Clay. Parece que um queria adivinhar e acreditar no que o outro estava pensando, e nem sempre é assim, tá, gente? A gente precisa verbalizar, deixar bem falado, bem explicitado o que a gente quer e o que a gente não quer. A mídia toda tá em cima desse seriado, falando se os adolescentes devem ou não assistir esse seriado. Não adianta a gente falar, não assistam o seriado, não deixe seus filhos assistirem o seriado. Milhões de pessoas, milhões de adolescentes assistiram e milhões ainda vão assistir esse seriado. Aline, agora porque meu filho vai assistir o seriado, ele também vai cometer suicídio. Não é bem assim. Eu acho que qualquer pessoa que esteja bem, que esteja com a saúde mental ok,
vai assistir o seriado e vai falar, nossa, que seriado bacana, trabalha com bullying, trabalha isso, trabalha interações sociais, trabalha com adolescentes. Diferente de uma pessoa que já é vulnerável. E esse é o 7º fator, a vulnerabilidade a qualquer transtorno, seja ele depressivo, ansioso, de personalidade, ou uma pessoa que não está bem com ela mesma, que já tem uma predisposição à depressão, à ansiedade, que é vulnerável, realmente não deveria assistir o seriado. O seriado em si, ele é muito bom, ele trata muitos temas, ele aborda muitas questões legais de se trabalhar em escola, com adolescentes, mas eu acho que tem que ser poupado pessoas que são vulneráveis à depressão, e a depressão é uma coisa séria. E eu achei assim que no seriado não tratou muito da depressão, não é falado em nenhum momento de depressão. Parece que ficou assim meio que escrachado que ela se suicidou porque ela não estava feliz, que estava dando tudo errado na vida dela. E em nenhum momento foi falado o tanto que esse fator, a depressão no caso, e qualquer outro transtorno, qualquer outro tipo de vulnerabilidade, é relevante para a pessoa vir a cometer o suicídio. A depressão não é frescura, a depressão não é brincadeira. A depressão é uma doença e precisa ser tratada assim como qualquer outra doença. Então, se você não está se sentindo bem, se você não está feliz, se em algum momento você se identificou com a personagem principal, saiba que isso não é comum, isso não é natural. Você precisa de ajuda e vamos combinar que pedir ajuda não tem nada demais. Você não precisa sentir vergonha de se sentir triste ou de não se sentir que faz parte desse mundo. Você precisa de ajuda. Então a depressão é uma coisa séria. A depressão precisa ser tratada com um profissional, psiquiatra e psicólogo. Então não fique procrastinando, não fique pensando que você pode sair dessa sozinha, porque isso não é brincadeira, isso não é frescura, não é saindo de casa, não é indo no cinema que vai passar. É uma doença. E é sério. Até 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. E isso é grave, isso é sério. Então, a minha opinião sobre seu filho ou as pessoas assistirem ou não 13 Reasons Why é: assista. Se você se sente bem, se você acha que sua saúde mental está zero bala, tá ok, eu acho que não vai fazer diferença na sua vida você assistir esse seriado. Muito pelo contrário. Você vai se identificar com algumas coisas, você vai achar relevante outras coisas. Mas se você se vê vulnerável, se você é uma pessoa que não se sente bem, que tem ideação suicida. Aline, o que é ideação suicida? Ideias de se matar, ideias de morte, ideação. Não assista. Não acho legal, não recomendo que assistam. Primeiro busquem ajuda, procurem um psicólogo, procurem um terapeuta, procurem um psiquiatra, porque é disso que você precisa nesse exato momento. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita da gente, tudo aquilo que eu acho de mim. Tá, mas de onde elas vêm? O que elas comem? O que elas fazem? Muitas vezes as crenças elas são construídas por nós mesmos na nossa infância ou na nossa adolescência. São coisas que a gente ouviu e que a gente muitas vezes distorceu em relação à realidade e que ficaram explícitas de que aquilo, nossa, eu sou assim realmente. Por exemplo, a sua infância inteira você ouviu: nossa, seu irmão é melhor na escola que você. Você tem que ser estudioso igual seu irmão. Você vai crescer muitas vezes acreditando que eu não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, eu sou burro. Isso a gente vê nitidamente no seriado. A Hannah, ela começou a construir crenças pessoais a partir de tudo que foi acontecendo na vida dela. E muitas vezes as crenças da Hannah fizeram com que ela se sentisse cada vez pior, cada vez inferior. Ela entrava na escola se sentindo mal, se sentindo julgada, se sentindo ameaçada, se sentindo não boa o suficiente, se sentindo excluída. Então o que eu penso e eu acredito sobre mim tem total interferência na forma com que eu me posiciono, na forma com que eu interpreto as situações que acontecem na minha vida, na forma com que eu me comporto diante de algumas situações. Tentem perceber as crenças que vocês têm em relação a vocês mesmos, o que vocês acreditam de vocês, o que vocês pensam de vocês. Todos os episódios, o personagem Clay carrega a culpa. A culpa de ter sido um dos motivos pelo qual a personagem principal comete suicídio. A culpa, ela é algo que vai nos gerar uma tristeza, uma depressão,
E o Clay é o único, na verdade, que leva essa culpa e carrega essa culpa de uma forma diferente das outras pessoas que também são os motivos pelo qual a personagem principal comete o suicídio. Há uma tentativa de suicídio, bem no finalzinho, eu tô dando vários spoilers, se ferraram. O que eu quero abordar aqui em relação à culpa é o quanto isso interfere e deixa todas as outras pessoas, todos os outros personagens fragilizados, com medo, carregando essa culpa, se sentindo tristes muitas vezes. Eu considero que não é responsabilidade de uma ou de outra pessoa. Tudo levou, é o que a gente está conversando, tudo isso levou a Hannah a cometer o suicídio. Algo muito, muito importante relacionado a esse seriado e que precisa muito, muito ser trabalhado e questionado em escolas e com todo ser humano é a questão da empatia. Em nenhum momento, nenhum minuto do seriado, eu consegui perceber a empatia dos personagens pela personagem principal. Faltou muito essa questão de ser empático, de se colocar no lugar dela. Eu acho que empatia é uma questão de saúde pública que deveria ser trabalhado nas escolas, deveria ser matéria de sala de aula desde o prezinho. Empatia. Como ser empático com meus coleguinhas? Empatia resolve todos os problemas, você se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Como que eu me sentiria no lugar dela ou no lugar dele? Se a empatia fosse algo ensinado, trabalhado em casa, pai, mãe, filho trabalhando empatia, escola trabalhando empatia, seria tão mais fácil o mundo, tão mais fácil as coisas na vida. As pessoas se colocariam uma no lugar das outras e isso teria menos dor, teria menos ódio, teria menos rancor, teria mais perdão, teria menos bullying, teria menos suicídio. O seriado trata o suicídio, ele traz muitas vezes a palavra opção, escolha, ela escolheu isso, foi a opção dela. Eu não vejo assim. Na área da saúde mental, a gente não vê o suicídio como uma escolha, eu escolhi me matar. Ninguém escolhe tirar a própria vida. A pessoa está numa situação tão ruim, se é assim que eu posso dizer. Pensa no seu pior dia, no pior dia da sua vida. Tenta lembrar aí do pior dia da sua vida. E agora você multiplica por, 1 milhão. É assim que uma pessoa que está tentando suicídio, que tem ideação suicídio, eu digo, se sente. Ela não consegue pensar em outra coisa, ela não consegue pensar em uma hipótese, em uma resolução de problema, ela não consegue mais ter habilidade para a resolução de problema, criatividade em resolver os problemas. Então, eu acho que longe de ser uma escolha, uma opção, é uma fuga, é uma desistência. Eu não quero mais sofrer, eu quero cessar a minha dor, eu não aguento mais. Eu não quero mais dar continuidade a essa dor, a esse sofrimento. E, gente, vamos combinar. Se fosse questão de escolha, ninguém quer escolher sofrer, ninguém quer escolher sentir dor. Então, eu acho que o seriado ele aborda o tema suicídio como uma questão de escolha, de opção, e eu não vejo por aí, né? As pessoas não escolhem se sentir assim, não escolhem sofrer, né? É uma dor enorme e que ele quer somente acabar com isso, não quer mais sentir isso. O suicídio, ainda nos dias de hoje, é um tabu social. As pessoas sentem vergonha de falar, as pessoas sentem medo de tocar no assunto com pessoas que já tentaram ou que têm ideação suicida. É pouco falado. E o que a gente tem que fazer é falar sobre isso. Ah, mas eu tenho medo de que se eu falar sobre isso, aí sim que a pessoa vai tentar, vai cometer o ato do suicídio. Gente, a gente precisa falar, mas saber falar também. Saber falar sobre o suicídio. Eu não estou falando em glamorizar o suicídio, mas falar sobre, psicoeducar sobre suicídio. Isso é importante. Deixar claro por que as pessoas fazem isso, aonde recorrer se você está com ideação suicida. Isso precisa ser falado, isso precisa ser dito. A maioria das pessoas que têm ideação suicida sentem vergonha por pensarem em cometer suicídio, se sentem fracos. Nossa, se eu comentar isso com alguém, vão pensar que eu sou fraco, que eu não tenho força para viver, para dar conta disso tudo. Dar acesso
as pessoas que sofrem, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ideação, falarem sobre como se sentem, buscarem ajuda e não se sentirem oprimidos por terem esse tipo de pensamento, por se sentirem vazios, por se sentirem sem rumo na vida e sem sentido algum na sua vida vazia. A Hannah, a personagem principal, no último episódio ela tenta buscar ajuda do conselheiro da escola e ela não é ouvida. Ela diz várias frases que deixam explícito o desejo dela de não estar mais ali, que a vida dela não estava legal, que ela precisava de ajuda, que ela estava com uma vida vazia. E eu acho que foi tratado com muita irrelevância tudo que ela sentia. Ir para casa e esquecer tudo, que foi o conselho que o conselheiro deu, eu acho que, poxa vida, você vai falar isso para uma pessoa? Olha, vai para sua casa e tenta esquecer isso. É a mesma coisa que você fala, olha, eu sei que você está com câncer, mas vai para sua casa, toma um chá, você vai melhorar. Buscar ajuda é algo primordial. E você que está assistindo esse vídeo, você que sente isso, que sua vida está vazia, que não tem mais jeito, que tá tudo uma bosta, você coloca o pi, uma bosta. Não pense que sua vida vai ser como a da Hannah, que foi buscar ajuda e não teve essa ajuda. Muito pelo contrário, você pode sim ser ajudado, você pode sim buscar ajuda profissional, ou até conversar com alguém que você conheça, ou alguém que você confie, um amigo, uma pessoa mais velha. Dizer o que você está sentindo, deixe explícito o que você está sentindo. Infelizmente no seriado isso não foi possível. Eu acho até que eles negligenciaram um pouco o fato da ajuda. Talvez se ela tivesse sido ouvida, ajudada, olha, eu vou te encaminhar então para um atendimento, para um apoio, um suporte emocional. Talvez ela estava pedindo socorro, ela estava gritando, crachando para ele que ela estava querendo acabar com aquilo. E não foi, na verdade, ele não deu importância, foi negligenciado. Esse foi um dos fatores que eu fiquei mais decepcionada com o seriado. Que eles poderiam ter feito diferente, principalmente para o público assistir e falar, poxa vida, significa que se eu buscar ajuda, eu vou me sentir melhor, eu vou sair disso. Então não pense que com você vai ser igual a Hannah. A Hannah, ela é um personagem, é um seriado, é fictício. Com você pode ser diferente. Peça ajuda, busque ajuda, tente mais de uma vez. Se você já tentou, tente de novo, busque ajuda, não desista. Você já parou para pensar que talvez esse seu pensamento de poxa, a única saída vai ser me matar, cometer suicídio, talvez não seja a única e a última saída? Existem vários profissionais capacitados que podem te ajudar. Você deve buscar ajuda. Eu vou colocar no final do vídeo telefones para contato que você pode ligar a qualquer momento. Se você tem pensamentos de que a vida não vale a pena, de que a sua vida não tá tão legal, que você se sente infeliz, se sente inferior de alguma forma, ligue para esse número, peça ajuda, não tenha vergonha. Existem mais pessoas que estão sofrendo como você. Faz o seguinte, tenta imaginar como você gostaria que fosse sua vida. Se ela pudesse ser diferente num passe de mágica, como você gostaria que sua vida parecesse? E tenta imaginar que talvez buscando ajuda, ela pode se aproximar disso. Talvez você não chegue a uma vida perfeita como você imagina e tudo mais, mas sair disso que você está, dessa dor, desse sofrimento que você está, isso eu tenho certeza que há possibilidade, que é possível. Você só precisa de alguém capacitado, alguém experiente, alguém profissional que pode te ajudar. Então, busque ajuda, porque a sua vida é muito importante, não só para os seus pais, para os seus amigos, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que te amam, que querem te ver bem, que querem te ver feliz e que podem muitas vezes te ajudar. Bom, se você se identificou com algum personagem do seriado, ou se você identificou alguma emoção que esse seriado trouxe para você, busque ajuda. E se você é pai, é mãe ou é responsável e notou alguma diferença no seu filho, alguma mudança de comportamento, de emoção no seu filho ou na criança que tem na sua casa, no seu primo, no adolescente, faça o acolhimento, converse com ele, acolha ele precisa de segurança, ele precisa de apoio emocional. Então, não julgue,
apoie. Esteja ao lado dele. Ele precisa de você. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão sofrendo, que não têm mais motivos para continuar a viver, que deram esses sinais que a Hannah também veio dando. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas responsáveis, com pais, com mães, com professores. Espalhem isso. É muito importante a gente tratar o suicídio, é muito importante a gente trabalhar a prevenção do suicídio. Eu espero que vocês tenham gostado desses 13 fatos sobre 13 Reasons Why e até o próximo vídeo.